paz, estamos passando aqui mais uma vez para trazer uma palavra que vai edificar a sua vida, abençoar o seu coração. Então, eu quero falar agora com você a respeito de qual tem sido a sua postura nesses dias. Como você tem se posicionado, como você tem se apresentado às situações, como você tem se colocado em meio às situações. Lá em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, a Bíblia diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu quero ler essa mesma passagem em outra versão, que é na Nova Bíblia Viva. Diz assim: se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada, sua força será reduzida. Você não estará se posicionando com todo o potencial da força de Deus em você. Isso porque decidimos nos posicionar de uma forma errada. Se nos colocarmos como fraco, se nos colocarmos como coitados, se nos colocarmos como vítima, com a perspectiva de derrotado, de medo, isso irá limitar a nossa força, isso irá reduzir. Não iremos viver o auge da força de Deus em nós, do poder do Espírito em nós. Agora, isso me faz lembrar de uma passagem que começa lá em Números, no capítulo 13, quando Deus fala a Moisés para levantar 12 homens, 12 espias, para espiar a terra de Canaã, a qual Deus havia prometido dar a Moisés e ao povo de Israel. Dentre esses 12, havia 2 mais conhecidos, que na verdade foram os nomes que continuaram até os dias de hoje. São as pessoas que lembramos. Aqueles que decidiram ficar na incredulidade, aqueles que decidiram abrir mão daquilo que Deus diz, ficaram esquecidos na história. Mas Josué e Caleb, que permaneceram em fé, que permaneceram com aquilo que Deus havia prometido, a Bíblia diz lá em Josué, no capítulo 14, você pode ver a partir do versículo 6, quando Josué é visitado por Caleb, e Caleb lembra a Josué, olha, eu tinha 40 anos quando Deus falou com Moisés para que a gente fosse espiar a terra. Os nossos companheiros que foram conosco desesperaram o povo de Israel por meio do seu discurso de incredulidade. Mas você lembra, Josué, você estava lá comigo, eu permaneci firme com aquilo que Deus havia falado. E agora já se passaram 45 anos desde quando Deus havia prometido a Moisés a terra de Canaã. E 45 anos depois, eu permaneço com a mesma força, eu permaneço com a mesma fé, com a mesma confiança. A Bíblia diz lá no versículo 10 de Josué 14: eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, Josué, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Versículo 13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Meu irmão, não pense eu e você, que se desfalecermos na fé, de que se colocarmos como fracos, coitados, vítimas, iremos conseguir alguma coisa do Senhor. Iremos desfrutar daquilo que a palavra de Deus nos garante, porque isso são para os perseverantes. Isso são para aqueles que perseveram em seguir o que Deus fala. Então, Provérbios 24 está dizendo, se você fica desesperado
quando tem que enfrentar muitos problemas, a sua força será limitada. Meu irmão, é tempo de você se levantar na mesma força, na mesma fé de quando Deus prometeu coisas ao teu coração, de quando você se colocou diante da palavra e começou a aprender sobre fé. Essa fé deve permanecer firme e inabalável no teu coração, mas para isso você precisa perseverar em se manter seguindo o Senhor, perseverar em se manter naquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus fala ainda em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 9, quando o apóstolo Paulo falando e orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor tirasse o espinho na carne dele. E lá no versículo 9 diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco na minha força, quando sou fraco no meu braço, quando sou limitado naturalmente, então é que sou forte em Deus, porque eu passo a depender única e exclusivamente daquilo que Deus fala por meio da sua palavra. Então, meu irmão, não se mostre fraco no dia da angústia. Não fique desesperado quando você tiver que resolver muitos problemas, porque se você se apresentar assim perante as situações, a sua força será limitada, mas fique com a graça do Senhor. A graça do Senhor irá te favorecer. A graça do Senhor irá te assistir para que você possa fazer aquilo que naturalmente você não conseguiria e assim você desfrutar de todas as promessas de Deus para a sua vida. Então fique com a palavra, irmãos, creia na graça de Deus e viva o que Ele tem para você. Tchau, tchau.